Na aula de hoje, que é a aula 5, nós iremos falar de um outro tipo de conversor, que também usualmente é chamado de inversor de frequência. Esse tipo é o conversor CC-CA, ou seja, é o inversor que transforma corrente contínua em corrente alternada. Dentro deste assunto, faremos uma definição dos inversores, vamos falar dos tipos de inversores e da arquitetura dos inversores comerciais. Conceitos básicos. Então, falando de inversor, certamente quem for trabalhar na parte de eletrotécnica focado em motores, até aparelhos mais eficientes, vai se deparar com uma arquitetura semelhante a essa, que é uma interface eletrônica, uma CPU, a interface homem-máquina, e aqui é o principal dela, o principal elemento, que é o conversor CC-CA. Então, só deixando claro, o conversor CC-CA, ele é um conversor que transforma corrente contínua em corrente alternada. Isso é um conversor CC-CA. Porém, os equipamentos comerciais chamados inversores, eles são diferentes. Eles transformam a corrente alternada em corrente contínua e depois eles transformam novamente a corrente contínua em corrente alternada com outros valores de tensões e outros valores de frequência. Tipos de inversores. Os inversores variam de acordo com a sua complexidade e o quanto eles se aproximam de um sinal senoidal, porque o ideal é que a saída de tensão de um inversor de frequência seja a mais próxima possível da saída que a gente encontra na rede elétrica, que é uma saída senoidal pura. Assim como nós vimos em conversores de corrente alternada em corrente contínua, também chamado de circuitos retificadores, aqui nós temos três tipos. Temos o monofásico de meia onda. O monofásico de meia onda, ele é o circuito mais simples que temos. Para que ele funcione, nós vamos precisar de uma fonte de tensão com uma derivação central, que é o tape central. Assim como existe lá no circuito retificador de onda completa, que o transformador precisa de um tape central para funcionar. Então, esse é o requisito desse tipo de circuito retificador de meia onda. Temos também vamos precisar de duas chaves, dois transistores, funcionando como a função de chave, ou seja, ou ele deixa conduzir a corrente, ou ele impede a condução da corrente. E é só, depois um circuito para comandar as chaves. Então, nesse tipo de circuito, a carga está aqui no meio, que é representado pelo resistor R. Quando a chave 1 está fechada, a corrente vai passar da fonte, passa pelo transistor, passa pela carga, num semiciclo, vamos chamar esse caso esse sentido da corrente de semiciclo positivo. Então aí, aqui era quando não estava conduzindo, aqui é o momento que T1 entra em condução e a carga recebe uma corrente no semiciclo positivo. Em um outro momento, o T1 é desligado, e assim que o T1 é desligado, o T2 recebe uma corrente na base. Dessa forma, aqui
o T1 não vai conduzir e apenas o T2 vai conduzir. Quando o T2 está ligado, a corrente não consegue ir para cima porque não tem um circuito fechado ali. Ela vem e passa nesse sentido pela carga, então percebam que é o sentido contrário. Então, se é o sentido contrário, eu vou colocar no outro sentido aqui. T2 passa pela carga, passa pelo transistor conduzindo e vai em direção ao polo negativo. E aí, depois ela volta, desliga o T2 e liga o T1. Depois desliga o T1 e liga o T2. E essa é a aproximação ao longo do tempo. Essa é a aproximação do circuito monofásico de meia onda, que é um circuito em regime de corrente alternada. Quais são os pontos negativos? Ele precisa de uma fonte de contato central, precisa de duas chaves. Vocês devem estar se perguntando o que esse diodo está fazendo aqui. Esse diodo é um diodo chamado diodo de roda livre. Tá? Vou falar bem brevemente sobre ele. Quando a gente tem uma carga indutiva, vamos supor que aqui tem uma carga indutiva que é o motor, a corrente sempre está atrasada em relação à tensão. Então pode ser que quando esse diodo está conduzindo, está passando corrente pelo circuito. Quando eu tenho uma carga indutiva, quando eu interrompo a corrente aqui, o circuito vai tentar manter uma tensão em cima do transistor, porque toda carga indutiva ela se opõe à variação da corrente, então vai tentar manter uma tensão em cima do transistor para continuar mantendo a corrente. E essa tensão pode ser muito alta e pode queimar inclusive o transistor. Então esse diodo de roda livre ele funciona nesses casos, a corrente volta por aqui e se dissipa. E aí eu evito que tenha uma tensão muito alta em cima do transistor, tá? Então toda vez que eu tiver uma carga indutiva, eu interromper o fluxo de corrente, eu vou ter uma tensão induzida muito alta na chave onde interrompeu a corrente, tá? O diodo de roda livre, ele serve simplesmente para dissipar essa corrente gerada pela tensão induzida. Esse é o circuito monofásico de meia onda. Temos também o circuito monofásico, o circuito monofásico em onda completa. O circuito monofásico em onda completa... mais um detalhe que eu esqueci de comentar com vocês. Uma coisa, no circuito de controle, que vai controlar o transistor 1 e o transistor 2, ele deve ser ajustado porque, por mais que o transistor seja uma chave muito rápida, ela não pode ser imediatamente o tempo que eu fecho o T1, que eu fecho o T2, eu abro o T1, porque sempre tem um atraso. Então, eu tenho que dar um tempo para, por exemplo, se o T1 está conduzindo, eu tenho que dar um tempo para o T1 parar de conduzir e aí sim ligar o T2. Porque se acontecer de eu ligar os dois, ligar o T2 e o T1 ainda não interrompeu totalmente o fluxo de corrente por ele, o que vai acontecer? A corrente passa por aqui, vai passar direto pelos dois transistores e vai para o polo negativo, ou seja, vai ser um curto-circuito. Resumindo, quando o T1 está conduzindo, eu vou ligar o T2, eu tenho primeiro que desligar o T1, esperar um tempo e aí sim ligar o T2. O contrário também acontece. Quando o T2 está conduzindo e eu vou ligar o T1, eu tenho que interromper o T2, dar um tempo e aí sim ligar o T1, para não fechar o curto-circuito. Perfeito. O próximo circuito é o circuito monofásico de onda completa. Ele também é chamado de um circuito ponte H. O legal desse circuito, chamado de ponte H, é que eu consigo trabalhar com motores e inverter a polaridade do motor. Um motor de corrente contínua. Então, ele possui uma fonte de tensão e possui 4 chaves, como vocês podem observar aí. T1, T2, T3 e T4. E o legal é que eu não divido a tensão ao meio.
Então, enquanto que no circuito anterior eu divido a tensão em duas, colocando um tape central, nesse circuito ali eu aproveito toda a tensão da fonte. Não preciso dividir a tensão ao meio. Tá. Só deixa eu carregar minha. Bom, vamos dar sequência, depois eu apago. Como que esse circuito vai funcionar? Ele vai funcionar a partir da combinação das chaves. Então, as chaves vão trabalhar aos pares. Em um primeiro momento, eu vou ligar a chave 1 e a chave 4. Então, eu ligo essa chave aqui, 1, e a chave 4, que é essa aqui. O que vai acontecer nesse caso? Essa aqui não está conduzindo e essa aqui não está conduzindo. Então, a corrente sai da fonte, passa pela chave 1 que está conduzindo, aqui embaixo não conduz, então ela passa pelo motor, passa por essa outra chave que está conduzindo e vem em direção ao polo negativo da fonte. Então a corrente vai ser nesse sentido. Então vamos supor que esse sentido eu vou chamar de semiciclo positivo. Então eu tenho aqui S1 e S4 nesse semiciclo. Depois eu vou interromper o T1 e o T4 e eu vou ligar a chave 2 e a chave 3. Quando eu fizer isso, a corrente vai sair da fonte, ela vai passar pela chave 2, passa pelo motor em outro sentido, ou uma carga pode ser, passa pela chave 3 e vai para o polo negativo. Então, isso aqui eu vou chamar de semiciclo negativo. E assim ela vai operando, tá? Prestem atenção, isso pode ser uma carga, pode ser um motor, aliás, eu falei, isso aqui pode ser motor de corrente alternada. Outra aplicação desse circuito pode ser uma lâmpada, por exemplo, mas o que eu quero que vocês saibam é que muitas vezes vocês vão ouvir falar do termo ponte H e utilizando um motor de corrente contínua. Realmente, se eu posso montar esse circuito se eu tiver um motor de corrente contínua. Preste atenção, pessoal. A saída desse circuito, alternando as chaves, vai ser uma corrente alternada, não corrente contínua, tá? Então, é corrente alternada ao longo do tempo. Mas esse circuito também é aplicado para você mudar a rotação do motor. Então, vamos supor o seguinte, que eu quero que em um dado momento o motor gire num sentido horário, por exemplo. Então, eu ligo o motor numa bateria em corrente contínua, porque é um motor de corrente contínua, e a corrente sempre vai passar pelo motor nesse sentido aqui, fazendo com que ele gire no sentido horário. Aí vamos supor que em outro momento eu preciso que o motor gire no sentido anti-horário. Aí eu inverto a chave, eu ligo essa chave e essa chave, aí continua ligado na bateria, aí a corrente vai fluir pelo motor no outro sentido. Então ele vai inverter o sentido de rotação dele, tá? Então a ponte H também serve para inverter a rotação de motores. Nesse nosso caso, nós estamos utilizando uma ponte H como um circuito conversor, que está transformando corrente contínua em corrente alternada, aquela corrente que muda de polaridade ao longo do tempo. Claro que isso aqui está muito longe de ser uma senoidal, né? Muito longe mesmo. E o problema disso é que geram harmônicas na rede. Mais um detalhe, assim como a gente viu no circuito anterior, nós não podemos ligar as duas, fazer a troca, a comutação da primeira ligação com a segunda ligação imediatamente, porque existe um atraso. O S1 e o S4 vão demorar um tempinho para desligarem. E aí, se eu tentar ligar o S2 e o S3, pode ser que em um dado momento os dois circuitos fiquem ligados. E aí você vai fechar um curto-circuito, tá? Pode ser ou por esse lado direto aqui, ou por esse lado direto aqui. Mas vai fechar um curto-circuito. Então, qual que é o ideal? Que o circuito, na hora de fazer a programação do circuito,
eu ligo primeiro a chave S1, S4, espero um tempo e depois isso aí eu vou olhar no datasheet do transistor que eu utilizar. E aí eu ligo a chave 2 e S3, desligo a chave 2 e S3, espero um tempo e ligo novamente a chave 1 e a chave S4. Para analisar então como funciona, eu vou deixar a tela limpa aqui e nós vamos fazer algumas marcações. Percebam que nós temos 3 colunas. A primeira coluna é formada por T1 e T4. A segunda coluna é formada por T3 e T6. E a terceira coluna é formada por T5 e T2. Na primeira coluna, nós vamos identificar 3 casos. E vamos ver que tipo de potencial positivo, tensão positiva, tensão negativa chega no A, no B e no C. Então, nós vamos ter 3 casos. O primeiro caso é quando não está chegando tensão nenhuma, significa que os 2 transistores da coluna estão desligados. O segundo caso é quando chega tensão positiva, ou seja, significa que os transistores da parte de cima, onde estão ligados no polo positivo, eles estão ligados. E teremos o terceiro caso, que é a tensão negativa, quando os transistores que estão ligados embaixo, que recebem a tensão negativa, estão ligados. Vamos analisar então. No primeiro intervalo, entre 0 a 60 graus, tá? Então, estou colocando aqui uma senoide. Então, a senoide, a referência dela é de 360 graus. E é isso que eu quero replicar, uma senoide. Então, no primeiro caso, que vai do 0 a 60 graus, todas as chaves estão desligadas, com exceção da chave 1 e da chave 6. Então, significa que essa primeira coluna, onde tem a chave 1, ela está recebendo tensão. Que tipo de tensão ela está recebendo? Se a chave 1 que está ligada, e ela está ligada no polo positivo, isso aqui vai receber tensão positiva, pessoal. Então, aqui recebe tensão positiva, porque o T1 está ligado e o T4 não. A coluna do meio, que é formada por T3 e T6, também está conduzindo, porque o T6 conduz. Então, só que o T3 não está conduzindo, ele está desligado. O que está ligado é o T6. E o T6 está ligado no polo negativo. Então, o que o B vai receber? Vai receber um potencial negativo. E a terceira coluna, que é do transistor 5 e 2, está desligada. Então, o C vai receber potencial zero. E aí eu preencho aqui, então. O A recebeu o potencial positivo. O B recebeu o potencial negativo e o C recebeu o potencial zero. Beleza, vamos fazer mais uns para a gente entender melhor. Fiz isso aí. Vamos ver o segundo caso. No segundo caso, no intervalo que vai de 60 a 120 graus, todas as chaves estão desligadas, com exceção da chave 1 e da chave 2. Esqueci de apagar aqui. Então, a chave 1 está aqui nessa coluna. Então, essa coluna vai receber um potencial. Resta saber que tipo de potencial ela vai receber. A chave 2 também está ligada. A chave 2 ela está aqui. Então, essas duas colunas vão receber tensão. Vamos analisar a primeira coluna. O T1 está ligado e o T4 está desligado. Então, quem está ligado aqui é o polo positivo. Então, o A continua recebendo um polo positivo. E já vou colocar aqui, ó, o VAN, o A, em relação ao neutro, está positivo. Beleza. A coluna do meio, o T3 e o T6, ele está me dizendo aqui, ó, que nessa coluna o T3 e o T6 estão desligados. Então, se eles estão desligados, o B recebe potencial zero. Então, o BN recebe potencial zero. E na terceira coluna, quem está ligado é a chave 2.
Então, a chave 2 está ligada. Significa, então, que a chave 2 está ligando, deixando chegar nesse ponto aqui o potencial negativo. Então, o CN recebe potencial negativo, ficou negativo. Vamos fazer o terceiro. Então, o terceiro, estou agora aqui, que é o intervalo de 120 a 180 graus. A chave 1 desligou, a chave 2 está ligada, então a chave 2 está aqui, nessa coluna, então essa coluna vai receber um potencial. A chave 3 está ligada também, só, e todo o resto está desligado. Então, o potencial A, que está aqui, não recebe nada, recebe 0 volts, então agora ele vai ficar descansando aqui. O potencial B, que está aqui, ele vai receber uma tensão. Quem que está ligado? Quem está ligado é a chave, ele está me dizendo aqui, ó, quem está ligado é a chave 2. Então, desculpa, esse aqui é da coluna do meio. Da coluna do meio, quem está ligado é a chave 3. Então, a chave 3 está ligada no polo positivo. Então, aqui, o BN vai ser positivo, como está aqui. E na última coluna, quem está ligado é a chave 2. Então, a chave 2 está ligada no terminal negativo. Então, a bobina CN vai receber a tensão negativa. E assim por diante, tá? Depois que eu completar toda a tabela, eu vou analisar primeiro o que acontece com a primeira bobina, a VAN. Ó, a bobina que está aqui, ela primeiro começa positiva, depois continua positiva, depois ela vai para 0, foi para 0, depois ela vai ficar negativa, depois ela fica negativa de novo, depois vai para 0. Perceberam que está formando uma senoide quadrada, tá? Ou seja, uma corrente alternada tentando imitar uma senoide. Vamos olhar, vou tentar fazer de outra cor aqui para ficar mais fácil. Vamos olhar o que acontece com a tensão na bobina B, a tensão em relação a BN. O BN, que está aqui, ele começa negativo, depois vai para 0, depois vai para positivo, continua positivo de novo, aí vai para 0, depois vai para negativo e assim vira uma senoide. Por último, o CN, que está aqui, vamos ver o que acontece. Ele começa em 0, depois ele vai para o polo negativo, depois ele fica neutro de novo, depois ele fica positivo, depois fica positivo e assim continua a senoide. Perceberam que de uma fonte em corrente contínua, eu criei uma saída trifásica? Isso é sensacional. Significa que se eu tiver uma bateria, eu consigo alimentar uma carga, um motor, por exemplo, dependendo da tensão da bateria, é claro. Isso é como funciona o inversor de frequência. Mesmo assim, o circuito está quadrado. Então, em seguida, nós vamos falar de algumas funções interessantes do inversor de frequência. Até agora, o que eu quero que vocês tenham em mente dessa aula? Que os inversores, não importa o modelo, se é de meia onda, onda completa, em ponte, não importa. O que importa é que os inversores são capazes de transformar corrente contínua em corrente alternada. Por que isso é vantagem? Posso utilizar uma bateria ou posso ter um sistema fotovoltaico alimentado por uma bateria e utilizar o inversor para alimentar minhas cargas em corrente alternada. Ou ainda mais, em um sistema fotovoltaico onde as placas, os painéis geram uma tensão em corrente contínua. Se eu quiser conectar com a rede elétrica da concessionária, eu tenho que passar por um inversor. Além disso, o inversor de frequência, vocês verão que ele é capaz de pegar uma corrente alternada, transformar em corrente contínua e depois transformar em corrente alternada de novo. Qual que é a vantagem de fazer isso? Vocês enxergam alguma vantagem nisso? É o que acontece aqui.
Eu estou pegando a corrente alternada da rede, as fases R e ST. Olha o símbolo aqui. Primeiro eu passo por um retificador, igual vocês já viram, transformando corrente alternada em corrente contínua. Passa por um filtro para estabilizar a tensão. E aí depois eu transformo corrente contínua em corrente alternada. Existe alguma vantagem? Vocês estão enxergando vantagem nisso aí? A verdade é o seguinte, se eu utilizar o motor mais utilizado no mundo, é o motor trifásico ou pode ser monofásico, mas o mais simples, um gaiola de esquilo, por exemplo. Esse é um motor assíncrono. E eu não consigo controlar a frequência dele. Ele tem uma quantidade fixa de polos e isso vai atribuir qual que é a velocidade síncrona dele. Beleza, qual que é a velocidade do motor. Não importa, se eu quiser uma velocidade mais baixa, não me importa. Eu não vou conseguir controlar a velocidade. Por quê? A velocidade dele depende da frequência da rede. Então, se eu quiser controlar a frequência de um motor, eu tenho que transformar mudar o valor da frequência dele. E uma das formas mais eficientes de fazer isso é transformar a corrente alternada em corrente contínua. E aí, depois eu transformo a corrente contínua em corrente alternada. E essa corrente alternada, eu mudo a velocidade do chaveamento, da combinação das chaves que a gente viu até agora. E aí, se eu aumentar a velocidade do chaveamento, eu aumento a frequência e aumento com isso a velocidade do motor. Ou eu posso diminuir a frequência e diminuir com isso a velocidade do motor. Para algumas aplicações, pode ser extremamente importante diminuir a velocidade do motor. Por exemplo, no sistema de exaustão, eu posso utilizar isso. Por isso que os inversores estão muito ligados com a eficiência energética. Às vezes eu preciso de um motor, mas que não preciso dele na velocidade máxima. Então faço pequenos ajustes de acordo com a minha necessidade. É como o caso de um ar-condicionado. Os aparelhos de ar-condicionado antigos, eles ligavam, resfriavam, e aí quando ficava gelado demais ele desligava. Depois esquentava, ele ligava de novo. E toda vez que ele liga e desliga, ele dá um pico de corrente, que é na partida do motor. Aí os aparelhos atuais, eles têm um controle que é o chamado de inverter, que você controla a velocidade do motor e aí você tem uma estabilização, significa que o motor está sempre funcionando, mas numa rotação mais baixa. Evita ficar ligando e desligando. Compreenderam como funciona? Falando de partida de motores, também é fundamental que na partida você pode ter 7, 8, 9 vezes a corrente nominal do motor durante a partida para vencer a inércia. Então, quando você utiliza um inversor de frequência, você pode começar com uma velocidade do motor mais baixa, evitando aquele surto de corrente, e aí, conforme ele sai da inércia, você vai aumentando a velocidade gradualmente, que a gente chama de rampa. Definir qual que é a velocidade e qual que é o tempo que ele vai atingir a velocidade desejada. Tá feito esse preâmbulo aí, então vamos falar dos blocos funcionais. Então vocês viram que o inversor tem muito mais do que do conversor corrente contínua e corrente alternada. Ele tem alguns blocos funcionais e todos os inversores possuem isso aqui. Primeiro tem a CPU, que é a unidade de central de processamento, que é igual a um computador. Aqui é o cérebro do inversor. É aqui que está a programação dele, a lógica de chaveamento, você pode configurar, ele tem uma memória. Então toda a parte inteligente, digamos assim, do inversor está na CPU. Temos também uma interface homem-máquina. Interface homem-máquina é aquela interface que tem visor, que tem botões, que serve para você parametrizar, para você configurar o inversor, a velocidade de início, a velocidade final, a rampa, a tensão para cada valor de velocidade, a frenagem, tudo isso você é configurável através da interface homem-máquina. E a interface eletrônica, que também tem módulos de comunicação, entradas digitais, entradas analógicas e saídas programáveis. Então a parte de programação está aqui, que você a saída para fazer programações.
Você pode também ter entradas analógicas e digitais. Isso significa que você pode colocar sensores ali. Então, eu coloco um sensor que, ao identificar algum sinal, ele aumenta ou diminui a frequência de saída, a tensão. Então, isso aí tem na interface eletrônica. Além da parte dos blocos funcionais, temos o circuito de potência. O circuito de potência é toda aquela parte que a gente já viu, que tem a seção retificadora. Deixa eu ver se eu vou falar dele aqui. Então, tem a seção retificadora. A seção retificadora, aqui ó, temos um circuito trifásico, onde a partir do circuito trifásico, a gente transforma a tensão em um sinal de corrente contínua pulsante. Pulsante porque passa pelos diodos, né? Certo? Então, ele é um sinal pulsante, como a gente já viu na outra aula. Temos também, depois do circuito retificador, que transforma de corrente alternada em corrente contínua, temos um filtro, que a gente viu aqui para diminuir o efeito Ripple do circuito. Então, antes a gente tinha o pulsante, aí o capacitor faz essa função de diminuir esses picos de tensão e os momentos de baixa tensão. Então, essas ondulações elas são atenuadas através do filtro. Vocês estão vendo aqui o módulo pré-carga. Esse módulo pré-carga é o seguinte: aqui você tem dois capacitores com uma capacidade significativa. Porque a corrente demandada é alta. Então, vamos supor, eu tenho aqui o sinal pulsante. A corrente que vai para a carga é muito alta. Então, se eu não tiver um capacitor bom, ele descarrega rapidinho e eu nem consigo atenuar esse efeito Ripple, porque ele descarrega muito rápido e aí meu circuito vai sentir essa variação da tensão. Então, o capacitor ele tem que ter uma capacidade alta para ele não perder a carga facilmente, e aí eu sentir menos possível o efeito aqui da carga e descarga do capacitor. Por isso, quando o capacitor está descarregado, eu energizo o meu inversor de frequência, vem uma corrente muito alta passando por aqui, como se fosse um curto-circuito, que pode queimar os componentes do meu inversor. Então, tem um circuito pré-carga que você diminui a corrente inicial. É como aquelas cargas rápidas de bateria, tá? Você tem que ter ali um limitador para você não ter uma corrente muito alta quando a bateria está descarregada. Então, é isso que ele faz. Deixa eu ver o que mais. Tem alguns inversores que tem um circuito de frenagem, mas eu acho que eu nem coloquei aqui. Não coloquei aqui. Mas tem um circuito de frenagem também. Se você quiser parar bruscamente o motor, ele faz o acoplamento de uma carga resistiva. Essa carga resistiva vai consumir a corrente, vai demandar uma corrente. E aí o motor, quando você desliga o circuito e manda frear, o motor, você para de fornecer corrente para o motor, tensão, mas ele ainda vai girar. Se você colocar uma carga, o motor vai virar um gerador, que é a função inversa. E aí essa carga vai demandar muita corrente e vai bloquear o motor. Esse é o circuito de frenagem dele. Mas não é importante para a gente esse circuito de frenagem. Na prática sim, mas para a aula de hoje não é significativo. O que é muito significativo para a gente é a parte seguinte. Então, falamos toda a parte de potência, falamos da CPU também. O que é mais interessante que eu queria enfatizar na aula de hoje é o circuito PWM. A gente viu que o circuito trifásico vai fornecer um sinal dessa ordem aqui para a gente. É claro, são 3 sinais, tá? Então, são 3 fases, então vai ter outra defasada aqui. E teremos outra fase, deixa eu ver, Então são 3 fases, R, S, T. Perfeito. Só que o principal que a gente tem que observar isso aqui, que não é uma senoide perfeita. Ou seja, são ondas quadradas, e ondas quadradas nos geram harmônicas que são prejudiciais na rede.
Isso aqui está longe de ser uma senoide. Está muito longe, mas a gente pode utilizar um circuito PWM que vai aproximar um pouco o nosso chaveamento. PWM, em inglês, é modulação por largura de pulso. O que ele vai fazer? Ele não vai fazer um chaveamento simples. Liga dois transistores, desliga. Liga outros dois. Ele não faz isso aqui. Como os transistores eles têm uma velocidade muito rápida de resposta, eu posso fazer pequenos ajustes em larguras de pulso. Então, vamos analisar uma fase apenas. Ao invés de eu simplesmente ligar dois transistores, desligar e ligar outros e fazer uma onda quadrada, que tal se, ao invés de ligar direto, eu vou fazer o seguinte: eu ligo por um breve intervalo de tempo, vou até fazer de outra cor. Que tal se eu fizer assim, ó? Então, como a tensão senoidal ela começa abaixo, eu vou ligar meu transistor, mas eu desligo ele rapidinho. Depois eu ligo por mais um tempo e desligo. Depois eu ligo por um tempo maior e desligo. Aí ele atinge o valor máximo, depois eu ligo por um tempo menor e depois eu ligo por um tempo menor ainda. No sentido contrário também. Um tempo bem curto, depois eu ligo por um tempo maior, depois eu deixo ligado por um bom tempo, depois eu ligo por um tempo menor e depois eu ligo por um tempo bem curto. Vejam que se eu passar um filtro nisso aqui, eu vou ter uma resultante, uma tensão que vai ser bem próxima de uma senoidal através do chaveamento. Isso, claro, eu fiz a grosso modo. O chaveamento são vários chaveamentos por segundo. Então ele vai deixar, e aí eu passo um filtro na saída, ele deixa um sinal na saída muito mais próximo de um sinal senoidal. Então essa é a função do circuito PWM. O que ele faz? Ele vai pegar, ele tem um oscilador, dois osciladores. Eu não vou falar aqui da modulação que ele faz, mas ele vai sempre comparar um sinal como se fosse uma referência e vai fazer o chaveamento rápido para ajustar a saída do inversor parecida com uma onda senoidal, tá? Então são vários chaveamentos que ele faz até chegar o mais próximo possível de um sinal senoidal. Isso, ajustando então essa lógica, então aqui a lógica do circuito PWM vai trabalhar para para essa coluna, ou seja, esses dois transistores, para esses dois e para esses dois, de tal forma que eles estejam defasados entre si de 120 graus, que é o que a rede trifásica é. Tem as três fases R e ST, as três senoidais defasadas em 120 graus. E aí, só que ao invés de ser aquele sinal quadrado, é um sinal com chaveamento, que ao passar por um filtro, fica um pouco mais próximo de uma onda senoidal. Ficou claro como funciona o circuito PWM? Então, isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Como que é um conversor de corrente contínua e corrente alternada, mas não basta falar só disso. Porque hoje os conversores estão acoplados, fazem parte de uma estrutura maior chamada inversor de frequência. E o conversor é chamado já de inversor de frequência. Então, se você falar um conversor CC-CA, poucas pessoas vão saber o que é. Agora, se você falar um inversor de frequência, beleza, todo mundo sabe do que você está falando. Então, saber como funciona o inversor de frequência é interessante, saber a arquitetura de inversor também, saber parametrizar um inversor é mais importante ainda. E aí eu queria enfatizar também o circuito PWM, que é como você transforma aquele sinal bruto de onda quadrada numa onda senoidal, apenas fazendo pequenos ajustes em larguras de pulso. Mais uma coisa, eu gostaria de compartilhar com vocês um projeto que eu acho interessante para reforçar o aprendizado,
que é um circuito PWM utilizando um componente bem conhecido, que é o 555, que é um oscilador. Vocês viram ali na parte, quando eu estava falando do circuito PWM, que tem um oscilador para você gerar um sinal e aí você faz comparações de tensão. Bom, enfim, esse aqui é um 555. Vocês podem baixar o datasheet dele e lá vocês vão encontrar como que vocês fazem para utilizá-lo como um circuito PWM. Além de ter vários projetos na internet, esse aqui é um projeto da internet. Basicamente, o 555 ele sempre vai ficar olhando para um capacitor. Esse capacitor ele tem até o nome de trigger, que é um gatilho. O que vai acontecer? Você tem uma alimentação de 12 volts, então tudo aqui tem 12 volts. Aqui nesse circuito a corrente vai passar pelo diodo, que está diretamente polarizado, e vai começar a carregar o capacitor. A velocidade com que eu vou carregar meu capacitor depende de um potenciômetro de 100K. Se o potenciômetro tiver com valores baixos, 1, 2, 3K, o capacitor vai carregar muito rápido. Se ele estiver mais próximo de 100K, a resistência é alta, a corrente é baixa, ou seja, ele vai demorar mais. Acontece que o trigger vai ficar sempre olhando para o capacitor. Quando ele carregar, ele vai dar um disparo. É isso que ele faz e vai descarregar por esse caminho aqui. Quando ele der o disparo, ele vai mandar um sinal para output, é a saída. Para a saída, olha só que interessante. Por isso que eu acho esse projeto interessante, porque ele pega a parte de inversor de frequência, a parte de circuito PWM e pega também transistores. Então ele vai jogar uma corrente na base do transistor de tal forma que vai polarizar a base. Fazendo isso, o transistor vai começar a conduzir e aí ele vai acender um LED. Então vai passar uma corrente aqui da mesma fonte, de 12 volts, em direção do LED. Então esse é um circuito que vai pegar uma corrente contínua e vai transformar a corrente contínua em uma corrente pulsada. Por quê? Se eu polarizar dessa forma o meu transistor, a corrente média vai ser aqui, ó, mais ou menos, e aí vai acender o LED, mas com brilho médio. Se eu colocar isso aqui no meu pulso, no meu circuito PWM, percebam que a tensão média é mais próxima do valor máximo de 12 volts. Com isso, o LED vai acender com brilho maior. Se eu polarizar meu transistor dessa forma aqui, a tensão de saída vai ser muito próxima de zero. E tudo vai depender da velocidade com que do meu potenciômetro, a velocidade com que eu carrego o capacitor de 10 nanofarads. Então eu vou mostrar num simulador como que de fato esse circuito funciona. Eu estou usando aquele simulador Tinkercad que vocês já usaram. Eu nem fiz esse circuito, eu usei um da internet, mas ele é bem fácil de montar. Então o que eu tenho? Eu tenho 555, que eu já tinha falado para vocês, naquela configuração de ligação. Tem os diodos, tem o resistor, tem o potenciômetro, tem o capacitor, que vai receber a carga e descarga, tem uma fonte, e aí a minha carga, ao invés de ser o LED, vai ser um motor, para a gente ver que se aumenta ou diminui a velocidade do motor. Então eu estou controlando a velocidade do motor de corrente contínua. Só faltou ali também, que deveria ter, é o diodo de roda livre, lembra? Em cargas indutivas a gente coloca o diodo de roda livre, para diminuir a tensão quando você interrompe a corrente. Vou iniciar a simulação, e aí eu vou, velocidade zero do motor, e aí eu vou mudar o valor do potenciômetro, de tal forma que ele vai carregar ou descarregar mais rapidamente. Olha o circuito PWM ali, a modulação dele. E ao mesmo tempo que eu aumento o tempo que ele fica em alta, eu diminuo o tempo que ele fica em baixa, ou seja, a média da tensão na saída é maior. Com isso eu vou aumentando, até chegar
na velocidade máxima. Chegou na velocidade máxima, o motor está recebendo os 12 volts que eu tenho na fonte. Se eu começar a diminuir, eu começo a ter mais tempo desligado, mais tempo de tensão zero do que tempo com tensão de 12 volts. E aí, lógico que a média da tensão na saída vai ficar mais próximo de valores baixos, até chegar a um ponto onde eu tenho muito tempo desligado e pouco tempo ligado. Mesmo assim, ó, chegou a um valor bem baixo de rotação, porque ele ainda tem um pouquinho de tensão na carga. Tá? É um circuito bem bacana para vocês brincarem, para vocês montarem na prática. O 555 é extremamente barato, o transistor, todos os componentes aqui são baratos. Vocês podem utilizar os LEDs para ver aumentando ou diminuindo o brilho. Eu só não fiz aqui porque pelo simulador eu não percebo muito. Eu acho que vou tentar depois, mas eu acho que não fica muito perceptível a variação da luminosidade do LED. Eu achei que o motor ficou mais interessante. Então, era só isso para a aula de hoje. Um abraço a todos.